o vinho tem muitas oportunidades de negócio. Nada melhor do que trabalhar com uma paixão. No episódio de hoje, você vai saber tudo sobre os diferentes segmentos do mercado do vinho. Eu sou o sommelier Gabriel Moser. E eu sou o chefe Nicolete. E aqui a gente fala de vinho. Sem complicação. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Gabriel? Olá, chefe, tudo bem? Tudo legal. Vamos falar sobre o que nesse episódio? Negócio do vinho. Quando você pensou em montar seu restaurante, por que você montou, chefe? Eu acho um misto de paixão e espaço do mercado. Só que restaurante nós sempre tivemos no Brasil, mas o vinho, tecnicamente, é um negócio meio novo. Tem mercado pra gente trabalhar nisso? Quando a gente entra no negócio, a gente tem que pesquisar muito bem o que a gente está fazendo, saber como é que esse mercado está performando nos últimos anos, né? Então, você acha que tem empregos ainda a serem criados aqui no Brasil no business do vinho? Olha, pelos dados recentes, você viu que o consumo de bebida, o consumo de vinho no Brasil quase dobrou nos últimos 10 anos, impulsionado por várias questões. Primeiro, pelo conhecimento, pelo maior conhecimento do público nacional. E não só, eu acho que em litragem, né, Gabriel? Mas Sim. em qualidade e melhorando as linhas de produção e distribuição. Exato. É isso? E também eu acho que a pandemia ajudou bastante, né? Porque as pessoas deixando de ir pro bar e ficando em casa, deixando de ter aquele chopp gelado. Então você está dizendo o seguinte, que no bar ou no restaurante o pessoal bebia, não menos, mas bebia com não tanta qualidade de vinhos. Em casa a pessoa começou a estudar mais? Eu acho que o bar ele chama o chopinho, né? Chama o happy Ao passo hour. que o vinho, o intimismo da residência. Exato, e daí em casa você não vai ter o chopp gelado. Você não vai ter aquela bebida barata vindo assim, rapidinho. Então eu acho que a pandemia, a solitude da pandemia, ela fez com que as pessoas ficassem um pouco mais introspectivas. Eu acho que não só introspectismo, mas quem sabe o fato do cara estar parado na frente do computador, diferente de você estar numa prateleira do mercado onde você pega o vinho, olha, vou levar esse. Exato. No computador o cara olhou, daí leu, voltou lá, foi olhar sobre a vinícola, fez um comparativo entre os dois vinhos, quer dizer, uma compra um pouco mais pensada. Sim, uma compra não tão impulsiva. Uma compra mais pensada, estudada. Você teve um crescimento muito grande dos pessoas que falam sobre vinho, canais sobre vinho. E aí o dado que a gente tem é que o consumo, o número de consumidores, além da litragem, ele saiu de 22 milhões para 39 milhões de 2010 para 2022, em 12 anos. Isso ainda, vamos comparar dados mesmo com a Europa, né? Ou com Argentina e Chile, nós temos mercado para crescer em consumo per capita ainda. Em média aí, da última informação que você tem, ou lembra, quantos litros de vinho o brasileiro consome aproximadamente por ano? Eu não tenho esse dado exatamente, mas também esse dado ele tem que ser utilizado com uma certa parcimônia. Porque você tem uma grande parte da população que não bebe vinho e não vai beber. Isso. Por algumas razões. Primeiro, o Nordeste e o Norte é muito quente. As pessoas, e úmido. Se fosse só quente... Mas, um dado que me surpreendeu positivamente, falando até do nosso patrocinador, a Decanter, que eles têm uma loja em Belém do Pará. Sim, tem em Belém do Pará e tem em Manaus. São as duas lojas. Cidades que, inicialmente, a gente pensa, não, ninguém deve consumir vinho lá, né? Sim. Mas sim, consomem e já tem mercado. Isso é fantástico. Sim. Além da questão da temperatura, você tem também a questão econômica, né? Então, a renda per capita da região Nordeste e Norte é muito menor do que a renda per capita do Sudeste, do Centro-Oeste. Isso acaba afetando, né? Embora você tenha vinhos muito bons, a preços mais acessíveis, mas não é tão barato. Você consumir um vinho... acaba consumindo bebidas mais leves, né? Exato. Por causa do calor e economicamente mais
Exato. baratas. Então, o mercado ele cresceu, ele criou vários personagens e a ideia desse bate-papo de hoje é falar sobre esses diversos personagens, né? Porque todo mundo pensa, pô, eu vou trabalhar com o negócio de vinho, daí já pensa estar numa bela paisagem bucólica, E vendo um belo a rio. gente sabe que não é tão assim. Tem o trabalho duro, mas ele é prazeroso, mesmo o trabalho duro, né? Principalmente na Sim. distribuição, no comércio, na área de mídias e de influência social, né? Exato, tomando aquele belo vinho, vendo uma bela paisagem, quando na verdade são poucas pessoas que chegam nessa parte da cadeia produtiva, né? E essa parte da cadeia produtiva é o quê? É a vinícola. E quais são os profissionais da vinícola, né? Vamos lá. Você tem alguma coisa para me dizer? Tem agrônomo, com Sim, certeza o início do processo, um bom agrônomo você tem que ter. às vezes nem sempre. Segundo, um enólogo lá, que é vamos chamar ele de maestro, né? Exato. Que vai começar a reger, né? Mas você tem também antes disso, o comerciante de uva, porque algumas vinícolas, me corrija se eu estiver errado, não são todas as vinícolas que produzem 100% das suas uvas, né? Exato. Elas às vezes compram de outros produtores. Sim. Com certeza deve ter um profissional que sai comprando e negociando essas uvas. Então a cadeia é muito grande. Vamos falar mais sobre isso. Os profissionais da vinícola são os enólogos, que às vezes fazem, do agrônomo, né? Porque toda essa empresa começa familiar. E não é que nem a Apple e o Google começa numa garagem, já começa a céu aberto. Começa, às vezes não numa garagem, mas às vezes no quintal, né? No quintal da propriedade, né? Daí eles começam a plantar alguma coisa que geralmente ou é história de família, ou estão numa região propícia, ou o vizinho planta, ou... Vamos parar um pouquinho. Falando em história de família, vamos abrir o vinho de hoje para ele dar uma respirada? Opa. Vai falando sobre ele e sobre a Decanter. Sim, esse vinho ele tem muito a ver com o episódio de hoje. A gente está abrindo o Malbec da Luiz de Bosca, uma vinícola super tradicional da Argentina, que começou as atividades outro dia, 1901. Opa, mais aí de 120 anos. E ele é emblemático para o nosso patrocinador, porque foi com esse rótulo Luiz de Bosque, que a Bosca, que é uma vinícola super conceituada no mundo do vinho, com essa vinícola que a Decanter começou em 1997 o negócio de importação dela. Então a gente está tomando parte da história aí, abrindo esse rótulo. Na verdade, vamos tomar daqui a pouco, né? Vamos deixar ele respirar. Então, a Luiz de Bosca tem o papel. Na verdade, a Decanter tem o papel da popularização desse rótulo aqui no Brasil. Sim. É um rótulo já consagrado. Uhum. Né? Desses 120 anos de história, 25 anos de história dela aqui no Brasil, Sim. se deve a Decanter. Se deve a Decanter. Que é uma importadora, que a gente vai chegar lá. Vamos falar então do enólogo. O que o enólogo faz? Primeiro, ele vai decidir que tipo de uva ele vai plantar. Porque cada uva tem uma característica, né? De cada uva vai trazer alguma coisa. Então, esse papel de maestro, de selecionar, de organizar o material com que ele vai trabalhar, escolher as leveduras, vinificar, escolher o momento da coleta, da vindima, que é a coleta da uva, colheita da uva, esse é o papel do enólogo. Outro papel é um papel do agrônomo. O agrônomo ele está em toda a atividade ligada à terra. E o que o agrônomo vai fazer dentro de uma vinícola? Ele vai tentar combater as intempéries ou amenizar as intempéries. Quais intempéries? Reduzir os riscos para se ter uma boa uva e no final ter um bom vinho. Exato, porque as intempéries podem ser muitas. Climáticas, bacteriológicas, físicas. Geada, granizo, também ele pode combater o frio extremo utilizando fogueiras às vezes. Tem um filme muito interessante que tem um episódio sobre isso, que eles põem pequenos fogos no meio da vindima para
Sim, na verdade até antes, né? Porque se está vindimando não precisaria fazer a fogueira. E sabe uma coisa, você já reparou, você já visitou alguma vinícola, Marcos? Algumas aqui. Qual você visitou? Algumas ali na nossa Serra Gaúcha, né? Tá. Então, Você lembra o nome? vamos lá. Salton, que faz um bom espumante. Uhum. Miolo, que tem um restaurante muito legal. Vamos lá, aqui Você reparou alguma coisa na ponta do parreirão? os suportes para tensionar e... Tem flores. Então a gente precisa do quê? Alguma abelha ali, algum inseto ali no meio? Chamar- Geralmente eles põem flores por duas razões. Primeiro, ela é mais sensível do que o parreiral. Então, se Se acontecer alguma coisa, vai acontecer de novo com a flor. Igual o passarinho na mina de carvão. acontecer alguma coisa, primeiro vai acontecer com a flor. Exatamente. E segundo, a flor ela é muito mais exuberante do que o parreiral. Então, se algum animal pequeno, alguma ave ou inseto quiser ir atrás de alguma coisa para beliscar, vai beliscar a flor primeiro. que é muito mais exuberante. Então, é um subterfúgio que faz para proteger a vinícola e ter a uva preservada de qualquer tipo de ataque animal, seja ele de qual tamanho for. Então, esses são os profissionais dentro da vinícola. Mas não acabaram por aí. O que você mais tem a dizer? Porque, vamos lá, vinícola, alguém vai ter que vender esse vinho na vinícola ainda. Ou já passamos para a próxima etapa, que é o comércio. Não, você tem razão. Na verdade, toda vinícola ela tem geralmente o enoturismo, né? Cresceu bastante. Então, são dois tipos de venda que a vinícola tem, né? Primeiro, as vendas na própria vinícola, e isso na Serra Gaúcha cresceu muito. Existe até uma dificuldade você conseguir formar pessoas tecnicamente capazes de explicar um rótulo das vinícolas, explicar os tipos de uva e também saber colocar os tipos de uva que a vinícola produz dentro de um contexto mundial e regional. Isso é uma dificuldade que existe na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense. Visita bastante as vinícolas vendendo seus produtos de cristal. Percebe então que uma reclamação, um problema das vinícolas é faltar profissionais de recepção, de receptividade. Sim, profissionais capacitados, embora tenha cursos técnicos em Bento de Gonçalves de enologia, cursos técnicos, inclusive até no colegial eles dão esse curso. Você consegue fazer durante o colegial curso técnico de enologia em Bento Gonçalves, mas mesmo assim há uma carência de profissionais que consigam explicar os rótulos, consigam explicar os varietais, os blends, porque não é algo que, embora ali seja mais seja mais usual, a população seja mais conhecedora das características do vinho e da uva, mesmo assim ainda há carência desse tipo de profissional. Se estamos falando disso de Bento Gonçalves e do Vale dos Vinhedos, imagina as outras vinícolas. País, né? Exatamente. Então tem um trabalho educacional que é um desafio para próprias vinícolas formar os próprios profissionais. E o segundo, evidentemente, a vinícola conseguir vender para as adegas e mercados e todos os grandes consumidores, pessoas jurídicas, atacadistas do mercado nacional e, eventualmente, exportação, né? Então, existe uma estrutura de venda dentro da vinícola para colocar esse produto no mercado em termos de varejo e de atacado. Lembrando que uma vinícola, diferente de uma indústria convencional, que você tá aumentando a demanda, vamos aumentar a produção, não é tão rápido, né? De você aumentar a produção. Tá saindo muito Malbec Luiz de Bosca, vamos fazer mais mês que vem. Não é tão simples assim, né? E além disso, é sazonal. A gente vai falar num episódio específico de como é a rotina numa videira, como é que é o ano numa videira, porque a gente não pode falar de uma rotina, porque a rotina ao longo do ano não é igual. Não é uma rotina. A rotina não é uma rotina. Então eu tô pensando em fazer um episódio do ciclo da vinícola. Desde não vamos falar do plantio da videira, mas desde do processo de cultivo da videira até a distribuição.
É mais fácil, chefe. A gente vai falar do ano da vinícola, porque o ano volta o fim vira o começo vira o fim, e dentro desses 12 meses, as rotinas elas são únicas, e a partir do 13º mês ela volta a se repetir. O que vai oscilar é se vai colher um pouco mais cedo, se vai podar um pouco mais cedo, mas a rotina é anual, e ela não é diária, nem semanal, nem mês. E a decisão de você produzir mais ou menos vinho é uma decisão que você começa bem antes. Então esses são os profissionais da vinícola. Mas o vinho não se resume, o universo do vinho, os negócios do vinho não se resumem à produção. Você Exato. tem aí todas as escalas, passando até pelo seu trabalho, que é produzir taças. Sim. Ele é bem amplo. Sim, mas a taça é um acessório do mundo do vinho, né? Quando a gente vai numa ópera, a gente vai ver a primadona, mas tem lá os atores coadjuvantes. Numa vinícola, a primadona é o vinho. A taça é um acessório que vai... A boa taça é aquela que você esquece que ela existe. Uma boa taça pode coroar um vinho, e um copo de plástico pode... destruí-lo. Exatamente. 15% do mercado nacional de vinhos finos é brasileiro, ou seja, as vinícolas brasileiras atendem por 15% do mercado de vinhos finos no Brasil. 85% vem de fora. E quem é que traz? Algum importador. Exatamente. Então, outra atividade que temos aí é a dos importadores. E como é que você imagina que seja essa importação, Marcos? Vamos lá. Daí você tem vários processos. Os processos de importação, principalmente aqui no Brasil, são muito lentos. Você tem que primeiro ter uma captação lá fora. Né? Você vai ter... O que você vai comprar? Você vai comprar uma vinícola consagrada. Uma vinícola, quando vende aqui para o Brasil, ela vende para 2, 3 importadores, vai ter exclusividade. Então você já tem aí um monte de subdivisões aí no trabalho, né? Vamos passar para a sua realidade, chefe. Como é que você escolhe os ingredientes para a sua cozinha? Qualidade, preço. E você... Distribuição. E como é que você descobre a qualidade do Testando. produto? Mas você vai até o mercado? Eu mando a amostra, eu vou até o produtor, eu provo, converso, vejo qual é o processo para chegar naquele produto final. Então, o trabalho do importador é similar. É uma caça ao tesouro. Eles os proprietários das importadoras, eles geralmente são sommeliers, tem um grande sommelier indicado, inclusive o sommelier da Decanter recebeu o prêmio em determinado ano de melhor sommelier do Brasil. Eles vão até por fazer boas escolhas. O sommelier, ele ganha o prêmio por descobrir qual é o vinho que está sendo tomado. É prova cegas. O concurso nacional de sommelier é prova cega. Você põe um vinho, ele tem que descobrir que vinho é, que uva é, que vinícola é, e eventualmente até que safra é. Qualquer hora eu vou compartilhar um vídeo do Campeonato Mundial de Sommelier. Mas vamos continuar. Então existe esse trabalho de campo. Esse trabalho de campo é você conseguir identificar estrelas proeminentes do mercado de vinhos. Existem 3 grandes feiras no mundo. Uma delas é a ProWein da Alemanha, onde as grandes vinícolas ou as vinícolas em ascensão ou que acabaram de surgir vão lá expor para os grandes consumidores atacadistas do mundo do vinho degustarem e fechar contratos. E o contrato de uma importadora é de exclusividade. A vinícola não vai vender para qualquer CNPJ. Por quê? Para não ter concorrência, para ter uma política comercial o determinado rótulo. Legal. Então, o produtor, lá seja na Europa, seja aqui na América do Sul, ele vai deixar o seu vinho ser vendido por uma empresa que vai ter uma estrutura para distribuir no país todo, ter um volume interessante de compra ou de distribuição. Por isso, de repente, que a Luz de Bosca começou essa parceria com a Decanter, e é uma parceria de sucesso. A gente está pensando, a Decanter surgiu em 1997. Nesse momento, o mercado de vinho ainda no Brasil era bem... Tinha 7 anos. Incipiente, né? A importação de vinhos tinha 7 anos, ou seja, é uma coisa... em 7 anos eles aproveitaram esse filão, o mercado não estava consolidado, Pão de Açúcar importava, vários supermercados importavam de uma forma
pouco organizada. Havia os oportunistas que pegaram a brecha e pegavam um container disso, meio container disso e traziam. Exato, mesmo porque era tudo novo, então não era um mar muito conhecido, né? Então o trabalho foi esse. E quando uma importadora, ela faz uma seleção, ela não vai comprar tudo. É impossível comprar tudo. A importadora, ela tem que ficar da Argentina, eu vou ter um Malbec, eu vou ter um outro tipo de varietal, eu vou ter uma outra, duas, três vinícolas de 4 regiões diferentes. Do Chile eu vou ter isso, de Portugal eu vou ter isso, enfim, eles vão fazer um mapa da preferência. O consumidor brasileiro, ele tem um padrão de consumo. O que se consome muito aqui no Brasil? Se consome muito vinho chileno, vinho argentino, vinho português, vinho francês e vinho italiano. Esses são as 5 principais nacionalidades consumidas no Brasil. Então, a feitura do cardápio da importadora começa por esses 5 países, e daí você vai ter alguma coisa mais complementar. Você vai ter Uruguai, você vai ter Austrália, você vai ter Nova Zelândia. Ou Califórnia, um pouco África do Sul. Grécia, a Decanter, ela tem mais de 17 países, se não me engano. Vou confirmar depois, eu coloco ali. Mas e tem as limitações, né? Porque não adianta você trazer vinhos muito específicos, porque não vai ter mercado consumidor. Exatamente. Então não adianta você... Eu nem sei, tem um vinho que eu pessoalmente gosto, que ele é uma técnica, que é o Tokaj, o húngaro. Não sei por quem importa ele no Brasil, é muito pouco. É um vinho que não tem um mercado consolidado, por isso não deve... Sabe que até tem, viu? Com certeza tem um importador, eu não me lembro de cabeça quem é, porque eu já tomei no Brasil e eu já encontrei ele em algumas adegas. Mas existem regiões vinícolas que são muito boas, como por exemplo o Líbano, como por exemplo a Geórgia, onde a gente falou no último episódio que nasceu o vinho. Ali na região do Vêneto você tem várias vinícolas muito boas e alguns varietais que não tem no mercado brasileiro. E por quê? Porque há uma orientação comercial, uma orientação para o mercado dessas vinícolas. Legal, então vamos contextualizar ali. Falamos da parte produtiva, fomos para a próxima etapa, que seria a parte de importação, escolha e importação. Ainda não chegamos na venda propriamente dita, que seria a próxima etapa. Antes de falar da próxima etapa, vamos provar esse vinho? Vamos. Fala um pouco dele para a gente hoje, Gabriel. Eu gosto de segurar aqui pela haste por 2 razões. Primeiro, porque ele tem uma maior precisão, não tem a troca do calor, não que vá fazer isso, mas você consegue analisar melhor a coloração. Esse vinho, ele é um Malbec, né? O Malbec é uma... uva icônica da Argentina, né? Exato, da região de Mendoza, esse vinho. Não necessariamente todo Malbec argentino tem que vir de Mendoza, mas a região emblemática de que faz os melhores vinhos argentinos são mendocinos. E é uma região que fica no sopé da Grande Cordilheira. Então ele recebe o frio da cordilheira, a água do degelo, porém em alguns momentos do ano o clima lá é mais seco. São planícies mais áridas, né? E eles conseguem a irrigação do gelo dos Andes. E ele é uma região, quanto mais ao sul, quanto maior a latitude, maior a amplitude térmica no verão. O que é amplitude Perfeito. solar? É a diferença entre um inverno estável e frio e um verão estável e quente, correto? Não isso. Quanto mais próximo você está dos polos, maior o período de insolação solar no dia. Então, por exemplo, se você está no Alasca no verão... 10 horas, 11 horas da noite você tem o sol. Uma vez eu fui para o inverno em El Calafate, era 11h30 da noite, e a gente estava indo jantar e estava luz forte. Então isso vai ser bom para a videira e especificamente para o Malbec lá da região de Mendoza. Sim, porque quanto maior a amplitude, mais a uva vai amadurecer, mais ele vai ter açúcar. E você reparou o teor de álcool desse vinho? As pernas bem pronunciadas e o aroma... Primeiro... Olha ali, 14,2. Sabe por que é isso? Porque teve muito açúcar. Açúcar vira álcool. Exato, daí teve a fermentação, o açúcar vira álcool. E o Malbec é uma fruta muito tanina, né? Recebemos aqui, vamos ver. Primários. O álcool presente.
14%. Normalmente um vinho que não recebeu tanta luz vai ter o quê? 12, 11, né? Tem vinhos até abaixo disso, mas não é o normal. Esse 14. Sabores secundários e terciários. Temos madeira aqui no meio? Temos madeira, temos uma baunilha, uma canela, que esse vinho passou 12 meses na barrica, então ele pegou, desenvolveu esses aromas terciários, aromas até obtidos da interação da madeira com a bebida, né? Não consigo saber aqui que madeira que foi, mas tende a ser algum carvalho. Né? É carvalho. Carvalho francês. É uma vinícola muito famosa, muito consolidada, então, e é um produto que tem muita saída e é muito reconhecido, não só na Argentina, mas em todo o mundo. E os argentinos, eles são muito estudados no mundo inteiro, eles são muito respeitados pelo Malbec deles. E é um vinho espetacular, muito potente. Reparou que você já faz alguns segundos que você bebeu. O vinho está na sua boca. Exatamente, ele fica lá. Ou seja, ele tem uma persistência. Isso é muito valorizado no mundo do vinho. Quanto mais potente, quanto mais persistente. O que é a potência? É o impacto que causa na sua boca. O que é a persistência? Você bebeu e o vinho continua lá. A longevidade dele, de aroma, de sabor. Exato. Isso você traz quando você está não só numa degustação, mas numa refeição. Você consegue extrair o melhor da comida e da bebida, né? Então é por isso que a gente fala em harmonização perfeita. Falando em harmonização, eu combinaria isso com uma carne vermelha mal passada, um orro de bife, paleta de cordeiro, uma paletinha de cordeiro, que também é um sabor muito acentuado. Colocaria na paleta até uma audáciazinha, bastante alecrim, muito alho. Sim, é um vinho que para você ter um belo almoço de domingo, com toda a família, com todos os amigos. Mais um entrecô grelhado com chimichurri vai... Nossa, já tô querendo que comece o final de semana. Já vai casar. Eu acho que a gordura do entrecô vai harmonizar bastante com esse vinho. Mas você sabe que os importadores, eles não são um povo que conseguem atingir diretamente todos os estados, né? Existe a distribuição. Legal, então falamos da produção, em termos dos importadores vai vender. Alguns como profissional de gastronomia, compro direto da importadora. Mas posso também comprar de uma distribuidora, quer dizer, uma próxima etapa do processo aí. A questão é o seguinte, como a gente tem impostos estaduais muito grandes, você transitar uma mercadoria de um estado para o outro, tendo impostos estaduais para você mudar o produto de lugar, então se faz necessária a figura do distribuidor. O distribuidor ele vai ser aquele que vai ter na capital, geralmente, o rótulo mais próximo do cliente adega que vai revender esse produto para o cliente final. Então, existem várias importadoras que têm distribuidores locais que vai fazer com que o rótulo seja distribuído regionalmente, fazendo com que ele chegue mais rapidamente. Eles vão conhecer mais o seu mercado. Não tem como, às vezes, a Decanter ou qualquer outra importadora ter filiais dela no Brasil todo. Exato, mesmo porque não dá para controlar uma empresa quando você chega a sede, ela sabe o que acontece na sede, na filial. Eu acho que a distribuidora vai conseguir entender mais o seu público, saber mais que no Nordeste vai vender um pouco vinhos não tão potentes, mais frutados de repente para o verão, sabendo que se a distribuidora é no norte do Paraná, ela vai ter lá um pouco clima mais frio, vai vender outro tipo de vinho. Eu acho que esse feeling de mercado, quem dá é a distribuidora. Mas não só a distribuidora, você tem mais gente aí nesse processo, né? Então, às vezes a distribuidora não é só uma distribuidora. No caso da Decanter, por exemplo, no caso, vamos citar outros importadores como a Gran Cru, às vezes o distribuidor é também uma loja local. Perfeito. Então, já vai fazer venda ao consumidor. Então, eles fazem venda ao consumidor final e fazem venda também aos restaurantes. Existe uma política comercial, né? O ganho não é o mesmo, mas eles fazem vendas para restaurantes, fazem venda para eventos, fazem vendas para pessoas que vão revender também dentro da área de atuação dessa loja. Então, as importadoras elas acabam tendo franquias das lojas conceitos que elas têm nas respectivas sedes, né?
e elas acabam franqueando a marca dela. A Decanter, ela tem franquias, distribuidoras, então. E podemos falar também de outros players. A gente está falando da Gran Cru, que pertence a um fundo de investimento, que também tem lojas e restaurantes em diversos locais do Brasil. A gente também pode falar da Vinho e Ponto, que é um esquema mais recente, mas que também tem quase 50 franquias aí pelo Brasil. Essa vende online também? Eles vendem online também. E outro desafio, me passa por favor o rótulo, a garrafa, vamos levantar aqui para não arrastar. Aqui, por exemplo, Luigi Bosca, o que é importante? Isso não acontece com a Decanter, mas acontece com outras importadoras. Eles vendem o preço no site e daí a pessoa chega lá no restaurante, vê a garrafa, entra no site do importador, pô, mas aqui no site do importador tá tanto. Então, o que os importadores fazem? Eles pegam o rótulo e eles mudam o rótulo, mudam o nome do vinho, porque aqui tá falando Luigi Bosca Malbec 2021. Se você muda o rótulo ou faz uma pequena variação e você combina, a importadora combina isso com... Então, quer dizer que você tem vinho, o mesmo vinho com dois labels, 2 rótulos diferentes para mercados e segmentos diferentes. Para segmentos diferentes. Às vezes é o mesmo mercado, mas para não ter uma política de preço, uma política comercial dissonante, eles acabam fazendo com que a mesma bebida ou uma bebida muito próxima, feita com características muito similares, tenha rótulos diferentes, simplesmente para o restaurante conseguir vender sem ser questionado, a loja conseguir vender sem ser questionado e a importadora vender online sem ser questionado por estar vendendo mais barato. Falando em preço e em valor, eu tive uma vez uma palestra de um grande restaurante, um dono de uma rede, de cadeia de restaurantes aqui no Brasil, que é um dos maiores vendedores de vinho per capita, quer dizer, de cada cliente dele, ele tem, de cada cliente dele, o maior número de consumo de vinho por cliente aqui no Brasil. É uma palestra muito bem feita, falando sobre mercado de restaurantes, mercado gastronômico, e ele, com uma audácia super interessante, consegue ter um consumo alto. Por quê? Ele usa uma técnica, um markup, uma precificação super interessante. Primeiro que ele tem uma adega e uma carta de vinhos fantástica, gigante, consagrada. Segundo, ele tem apenas 3 margens. 3 valores que ele cobra no vinho. Ele tem os vinhos da entrada, que ele cobra um valor específico. Quer dizer, o vinho de entrada que ele paga R$50, ele vende R$50 mais 30. Ponto. Até R$50. Se o vinho custa R$70, é R$70 mais 30. Se o vinho custa R$80, R$80 mais 30. Ponto. Segundo, os vinhos já mais estruturados, aí de $100. Então, 500 a R$550, o normal do mercado é... dobrar. Ele não. Ele faz uma técnica interessante. O vinho custa 500, ele não vai vender ele a 1.000. Ele vai vender a 650. Uma segunda etapa de markup. Mas, ele podia ganhar mais? Não, ele podia ganhar mais por vinho, mas ele optou ganhar mais por volume. E a terceira margem dele dos super vinhos. Os vinhos aí acima de $1.000, que ele ganha R$300. 400, não vou saber em valores, né? Específico, porque já faz tempo essa palestra. Né? Exatamente. O que acontece? O bebedor de grandes vinhos, ele conhece o vinho que ele bebe. Ele não bebe de uma forma empírica, olhou no cardápio, me dá esse. Se ele vai tomar um vinho aí de R$1.500, R$2.000, ele sabe quanto custa esse vinho na importadora. E pela não muito distância do preço da importadora para o preço do restaurante, ele tem um consumo alto. Essa cadeia de restaurante vende quase 1,5 garrafa por pessoa, que é uma média brasileira altíssima. Né? Então, quem vai comer lá já sabe que vai beber vinho e vai beber vinhos de qualidade, pagando um preço justo. E vou te falar mais, é o saber vender, chefe. Eu vou te contar uma história que aconteceu muito recentemente. Tava lá a pessoa que... é um restaurante que... não vou falar nem a cidade.
ele serve vinho de taça. E daí tava lá um advogado, frequenta lá sempre. Deixa eu experimentar aí os vinhos em taça. Daí põe um golezinho. E daí o advogado experimentava. Daí ele passou todos os vinhos em taça. Ele falou, não gostei de nada. Daí eu perguntei, era uma mesa de balcão. E daí, compartilhada, eu observei, eu já conheci o advogado de outra situação. E daí eu perguntei para o advogado o que ele ia comer. Tô comer um salmão, papapá. Então você quer um vinho branco, certo? Daí eu perguntei para a pessoa que estava, você não tem nenhum alvarinho aí? Uva portuguesa? É uma portuguesa que tem ali na divisa do Portugal com a Espanha. Na Espanha, alvarinho. E daí, sim, tenho, inclusive eu já... Daí o que eu fiz, eu contei a história da uva. Falei da região, não sei o quê. Daí o advogado abriu o olho, é isso que eu quero. Quer dizer, ele tinha passado esse vinho por ele, mas ele passou de forma imperceptível. Quando você conta uma história, você vende muito mais fácil. Em restaurantes, nós falamos uma coisa interessante, que as plataformas de delivery vieram para comprovar isso. O ir a um restaurante não é um ato apenas de se alimentar. Você não vende apenas alimento. O beber vinho é um complemento para o quê? Para essa experiência, que é você sentar, estar num ambiente agradável, com pessoas que você quer, e poder aproveitar essa refeição, essa comida de uma forma completa. O vinho vai coroar isso de forma interessante. Então é totalmente diferente você simplesmente se alimentar de forma mecânica, né, apenas para sobreviver, e o ato de você respirar, sentar, conversar, provar um vinho, comer uma comida e congraçar, né? Eu vou fazer isso um exemplo prático agora. Eu vou só antes citar um Instagram de um profissional do vinho chamado Vinho Justo. Depois seguem lá, Vinho Justo, no Instagram. @Vinho Justo. Não, é @Vinho Justo. O cara, é um menino que eu conhecia, eu assisti uma palestra dele. O cara é um moleque espetacular. Ele é jovem, deve ter por volta dos 30 anos. Já está tirando o diploma Wine7, que depois a gente vai falar sobre o que é isso. Mas ele tem a venda direta dele de vinhos, ele tem os rótulozinhos dele, que ele vende no e-commerce dele. Ele distribui. Então mas ele também é convidado, ele é sommelier, e ele é convidado para fazer degustações, conduzir degustações. E daí o que ele fala? Ele não vai falar esse Malbeczinho aqui, com tal coisa, ele é forte, come com outra coisa, tem aromas de tal coisa, papapá. Mesmo porque... Isso já está escrito. Isso está escrito e é subjetivo. O que você sente, o que você não sente, o que lhe agrada e quantos aromas você sente. Ele vai falar da região, do que a pessoa ela começa a ouvir, ela vem no subconsciente dela e ela começa a se situar vendo os Andes com aquelas montanhas nevadas, aquele riozinho saindo, escorrendo pelo meio do deserto, aquele clima seco, aquele bafo do verão. Quando ele vai beber, já... Não, ele tá tomando o clima e a viagem alheia. E a mesma coisa que eu fiz ali. Nós falamos isso... existe um gastrônomo de 1700, Brilhant Savarin, francês, que começou os tratados sobre fisiologia do gosto. E foi o começo da exploração desse tipo de coisa. Eu falo assim... cito uma comida icônica. Normalmente, isso é da pessoa, é o conceito comfort food, né? A comida que te abraça, que te dá conforto. Às vezes ela não está associada a grandes pratos. Às vezes a pratos muito simples, mas que remetem a emoções. Como a emoções? A polenta com galinha que minha avó fazia nos domingos. Você pode pegar a mesma galinha, a mesma polenta, usar a mesma técnica que a avó dele, que a nona dele fazia, mas às vezes não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque não é a nona dele, não é a avó dele que está fazendo. Então, quando você come, você não está comendo apenas o alimento, você está comendo a história, as emoções intensificadas. Então, esse rapaz do Vinho Justo consegue transportar emoções para uma degustação, é isso? Eu vou fazer um exemplo prático agora. Você está vendo essa taça. Essa taça é uma taça Petrus
da Moser, de 1.230 ml. Por que eu escolhi ela para o evento de hoje? A garrafa inteira e sobra espaço ainda. Sim, a boa praxe do serviço do vinho, ela fala com que você tem que servir 30% da taça. Por que 30%? Repare que 30% da taça em termos volumétricos é justamente no lugar onde você tem a maior área de contato com o ar da bebida com o ar, que vai ser aqui. Então, esse 30% é para você chegar no lugar onde o diâmetro da taça é o maior. Não seria interessante beber um vinho branco aqui. Melhor esse tinto para respirar mais, correto? Não só isso. Por que eu escolhi essa taça? Por ela ter uma grande volumetria e o vinho ser muito potente. Para aliviar. Exato. Eu escolhi uma taça de bojo muito largo. Por isso que abrimos esse vinho, deixamos ali alguns minutinhos ele acordar, né? Exato. Para ele estar mais suavizado no nariz e na boca. Então, quando você tem um bojo maior, você dilui um pouco essa potência e você vai ter uma experiência mais agradável. Então, depois disso que eu falei, a gente simplesmente antes serviu o vinho. A taça nem passou batido por você. Exatamente. Daí eu contei a história da taça. Quando você tomar um vinho... Já é outra experiência. Exato. Você fala, não, aquela taça... essa experiência que eu lhe passei aqui, o profissional do vinho, que lida com o cliente final, ele tem que passar. Já mudamos para a próxima etapa. Já vamos no consumidor. Exato. Vamos falar das lojas de vinho. Perfeito. Então, ele tem dois tipos de loja de vinho. Primeiro tem os franqueados das grandes importadoras. Estamos falando aí das lojas franqueadas da Decanter, lojas franqueadas da Gran Cru, lojas franqueadas da... Mistral ainda tem loja franqueada, não? Tem também, mas eu acho, não sei se são franqueados, eu acho que são lojas direto, porque eles são outro patamar ali. Então, o que é importante para essa pessoa, para esse profissional, esse empresário franqueado que tem? Ele tem que analisar a concorrência. Por exemplo, eu fui ver um dado nos Jardins em São Paulo, num pequeno quadrilátero, tem 32 lojas de vinho. Lembrando que Jardins é o epicentro do Brasil de money, né? Então quem mora lá, quem consome lá, é a população com mais grana, mais estrutura, né? Então, se você tem uma loja de vinho, você tem que estar lá, né? Você sabe que isso é um mito. Ah, é? Sim, porque o centro, assim, o polo de maior concentração de renda dos Jardins, de São Paulo, não é o Jardins. Mas é onde o pessoal vai consumir, de repente? Vila Nova Conceição, Brooklyn. Vila Olímpia é mais comercial, mas você tem alguns trechos do Morumbi, até o Jardim Anália Franca, no Tatuapé. Ele tem um PIB elevadíssimo. Mas assim, as pessoas elas têm um mito porque muita gente vai passear, vai gastar sapato, bater perna nos jardins. Eles só vão lá para ver. E eles estão lá num lugar que muitas marcas nacionais e internacionais têm flag store. O que são flag store? São lojas conceito. Estão lá simplesmente para aparecer e serem vistas. Não que elas tenham o objetivo de ter... Aquela loja especificamente venda tanto. Não, o objetivo não é ter rentabilidade, é ser institucional. Porque daí vai ter revendedores de loja de moda. Tem com certeza na cidade do ouvinte, você vai ter uma revenda da Elos, por exemplo. Você vai ter uma revenda, por exemplo, da Carmin. O que essa... Elas têm que estar lá. Seria mais ou menos, proporcionalmente, a Quinta Avenida para algumas marcas. Exato. Então as pessoas... Aquele trecho do Central Park até a 34, onde o mundo acontece ali. Toda grande marca tem que ter sua loja lá, conceito, bonitona, alta... Exato, então você tem que analisar a concorrência da área que você está atuando. Eu visitei uma loja de vinhos no Itaim. Então, imagino que para um rótulo tentar vender bem, ele tem que ter alguém distribuindo ele ali nos Jardins. A conversa, onde eu quero chegar não é bem ali. O que eu quero chegar, assim, antes de abrir um negócio do vinho, é uma experiência maravilhosa. Você trabalhar com o que gosta. Você tem que analisar a concorrência. Ver a quantidade de pessoas fazendo o mesmo negócio que o seu naquela determinada região. Porque você abrir mais uma porta, onde já tem várias portas do mesmo segmento, é muito complicado. Eu visitei uma loja de vinho no Itaim. Eu fiquei com a dona da loja de vinho por 3 horas conversando. Eu acho que eu cheguei às 9 horas, eu saí por volta do meio-dia.
E daí, durante todo o período que eu fiquei conversando, eu fui lá, consumi, papapá. E daí, quando eu consumi bebida e comida lá. Ao meio-dia, ela falou, e cadê o meu cliente? Então, esse é o drama que muito empresário do mundo do vinho, que abre pela paixão, abre pelo irracionalismo, abre por achar que gosta, então vai dar certo, abre e não se dá bem. Ao passo que, por exemplo, eu vi várias cidades do Nordeste, por exemplo, que a pessoa abriu uma loja de vinho, mas tinha um diferencial. E eu vou falar de duas lojas muito peculiares. A Vinho e Ponto de Fortaleza, o dono é pianista. E daí o que acontece? Toda noite ele toca piano para os clientes dele. E tem um restaurante também. Então é uma loja de vinhos que tem o piano bar, que tem muito a ver com o perfil do cliente, o perfil do consumidor, que o pessoal do trade, que não sei se você sabe, o profissional de trade é aquele que liga a política de marketing à política comercial e faz com que isso aconteça no ponto de venda. É uma coisa que você conheceu o perfil do shopper, que é o consumidor, que é o termo utilizado pelo mercado de trade. E você tem que conhecer o seu público consumidor e os gostos do seu e onde ele vai. Porque se ele tiver muito lugar para ir, talvez não seja o caso de você abrir, porque você vai perder dinheiro, você vai perder recursos. Era preferível, de repente, abrir uma loja online? Ou às vezes não abrir, você tem que analisar a concorrência e a política tributária do seu estado. Então um negócio não é uma coisa que tem que ser feita com paixão. E sim com conhecimento técnico e análise crítica. Crítica, porque quando você faz as coisas, o negócio e paixão não combina. Às vezes sim, nem sempre. Então é uma coisa que tem que ser feita com muito critério. E daí eu não sei se você sabe, chefe, eu viajei em 23 estados. Vendendo taças e indo para adegas, indo para o perfil de loja que a gente está falando nesse momento. Então eu fui para todos os estados do Nordeste, para mais de uma cidade. Eu fui para 2 estados da região Norte, para todos os estados do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. E eu conversava com os donos de adega. Às vezes você tem a adega, que é uma loja de vinhos franqueada de uma grande importadora, e daí você tem 2 modelos. Ou tem um restaurante agregado, e isso é incrível, porque a pessoa vai lá, ela consome... Prova alguma coisa, harmoniza. Com certeza, se ela vai jantar numa adega que vai tomar água. Não vai tomar água, não vai lá para tomar cerveja. Então ela já vai pedir um rótulo, se a taça for grande, a possibilidade dela pedir uma segunda garrafa aumenta. Então e outra, ele fica mais tempo no ponto de venda consumindo. E isso vai chamar uma dúvida se o vendedor for bom, se o maître for bom, se o garçom for bom. Ele vai falar de outros rótulos, outras oportunidades, outras possibilidades daquele tipo de uva, e ele vai conseguir fazer com que o cliente, o cliente leve algum outro rótulo para casa. Então, ele tomou um Malbec, um Ligibosca. Sim. Gostou de Malbec? Gostei. Então, espera aí. Vamos pegar esse outro aqui. Esse outro Malbec. Também de Mendoza, mas uma outra insolação, uma outra... E esse é o feeling que o profissional tem que ter. Sim. E outro, o bom sommelier, ele degusta a taça, antes de servir para o cliente. Não sei se você já viu esse tipo de serviço. Porque o sommelier, ele tem que fazer a degustação não com uma taça dessa. A taça do sommelier é uma taça bem menor, mas só que ele vai aerar, ele vai respirar o vinho e ver se o vinho está adequado para o serviço. E sabendo como é que está aquele vinho e aquela safra sem ter que gastar. Ele tem 2 coisas. Primeiro, proteger o cliente de um produto estragado. Segundo, saber como é que está o produto que ele está servindo. Se o sommelier ou seu atendente, eventualmente nem todo restaurante tem um sommelier, o garçom, ele sabe do que ele está servindo, e eventualmente ele tem mais do que 1 ano de safra do mesmo rótulo. Ele pode recomendar, não, espera aí. Eu estou servindo esse, mas o da safra não sei o quê, é uma taça boa para você guardar na sua casa. É para você incrementar e contar história, porque quanto mais história você conta, melhor você vende. Dentro do mundo das lojas de vinho, a gente tem algumas coisas que aumentam a rentabilidade do negócio. Uma é o Wine Machine. Já ouviu uma Wine Machine, Marcos? É quase uma venda
Uma máquina de vinho, então. Você vai beber em taça e ele vai te proporcionar uma experiência interessante de tomar esse vinho em taça. Exato. Ele vai tirando o vinho da garrafa no sistema de vácuo, com inserção de gás carbônico para o que saiu de líquido ser substituído pelo gás carbônico. E daí uma garrafa numa wine machine dura 70 dias. Chega a durar até 70 dias. Você possibilita o vinho fracionado, né? A venda fracionada. Exato. E permite uma rentabilidade muito boa. Existem vários tipos de vinho, de vários tipos de preço. Às vezes até nós mesmos, não vamos tomar uma garrafa de cada variedade. Então isso possibilita e amplia você num jantar ou numa pequena reunião tomar 3, 4, 5 tipos de vinho em poucas quantidades. E uma wine machine, ela tem um custo aproximadamente de 50 mil reais. Mas ela tem espaço para 4 rótulos. Você deixa os 4 rótulos lá e esquece, porque se você não conseguir vender em 70 dias... Você toma. 4 garrafas é que você não estudou nada do mercado antes de abrir. Então você tem que ter um certo público, etc. E ela possibilita você fracionar e vender muito mais caro do que uma garrafa. Inclusive a pessoa vai lá, gostei, muitos especialistas, consultores do mundo do vinho, ele fala que a taça do vinho vendida avulsamente, ela tem que já pagar o custo. Muita gente faz errado isso. Isso é uma área de muita atenção. As pessoas, vou vender por 1/5. Vou vender 1/5 do valor do vinho. Não. Você tem que ver o custo daquele rótulo, da garrafa. E cada taça tem que vender pelo custo. Porque muitas vezes você abre o vinho, serve uma taça e ele vai morrer. Em 3 dias está estragado. E daí você vai ficar com aquele prejuízo. Então, você tem que ser muito racional. Você tem que ser muito cartesiano e pragmático para não se deixar levar para ser bonzinho. Porque o primeiro que não se preocupa com o bonzinho é o cliente. Você tem que ter uma racionalidade para ter lucro. Porque se você não tiver lucro no seu negócio, você não vai prosperar. Então a wine machine, ela propicia isso, ela dá uma longevidade maior para o vinho em taça. Então você consegue ter aquele rótulo por mais tempo e eventualmente, se for abrir sem ter wine machine, você tem que ter consciência dessa política que eu lhe falei. Outra coisa que eu vi recentemente, chefe, sabe essas máquinas de vender lata de Coca-Cola? Claro, as vending machines, né? Sim, e agora está com máquina de vender garrafa e em breve isso aí vai inundar o mercado. Eu acho que um mercado interessante para isso, já temos aqui na nossa região e acho que no Brasil todo, os mini mercados em condomínios. Já pensou ter isso no estacionamento do shopping? Não só isso, mas imagina no teu condomínio, né? Você tá lá no teu prédio, toma uma garrafa de vinho e fala, putz, eu queria outra, hein? O que eu vou fazer? Não, espera aí. No meu condomínio aqui tem uma vending machine de vinho. Vamos lá. Vending machine de vinho já gelado, na temperatura certa, já em prateleira certa. Daí tem uma condução da garrafa até a parte de baixo para ela não quebrar, porque a gente está falando de vidro, não de lata de metal, né? Então isso é um negócio muito interessante. E nessas minhas visitas à feira, eu vi umas coisas muito interessantes. Primeiro, lembrar clube de vinho. Você já participou de algum, chefe? Já cozinhei para vários, com harmonizações com pratos e vinhos da região ou em geral. Já participei de alguns clubes de vinho onde me pedem um cardápio específico, eu ajusto esse cardápio com o enólogo e o enólogo vai conduzir à noite. Exato. O clube de vinho ele pode ser encampado por uma loja de vinho. Ele que vai ser o agente propulsor e encampador desse clube de vinho, porque às vezes alguns amigos que gostam de vinho, eles fazem de uma forma autônoma isso. E empírica. Mas se a pessoa ela já conhece as pessoas que gostam e ela parte da iniciativa de convidar os clientes que ela já conhece para montar um clube de vinho... E não só isso, né? Num clube de vinho você começa um estudo evolutivo, né? Por regiões, por rótulos, por uvas, né? Então, começar com uva mais simples e isso vai se escalando até chegar em outros patamares. Sim. Outro negócio que eu vi nessas minhas viagens, você já foi em algum Open Mall lá em São Paulo? A gente tem, por exemplo, o Kinoplex. Já foi? Não.
Bem, tá uma prática muito grande você ter open malls, que é shoppings ao ar livre, né? E daí nesses shoppings ao ar livre você tem uma série de restaurantes e às vezes os restaurantes não são muito grandes. E daí nesses shoppings ao céu aberto você abre uma adega e ele vai trabalhar cada restaurante não tem uma grande carta, ou às vezes nem tem uma carta de vinhos, onde quem é responsável por fornecer vinho para esses restaurantes, para os clientes, nem para o restaurante, para os clientes desses restaurantes, é a loja de vinho presente no mesmo ambiente, correto? Exatamente. Você sabe onde é o melhor lugar para guardar um vinho, Marcos? Na adega? Não, na memória. Então, assim, é muito custoso você guardar um vinho. É muito caro. E daí é uma coisa que vai em desacordo. O vinho, o negócio natural, papapá. E o custo de você montar uma adega em casa, a madeira, o condicionamento térmico, isso daí é muita energia. É nada ecologicamente falando, é um crime. Você sabe que tem alguns restaurantes do Japão que eles não têm adega o vinho ele chega por um distribuidor local em 19 minutos. Você escolhe na carta, aperta o clique, daí aciona lá o SOS vinho do distribuidor local. Eles mandam um motoboy. Motovinho. Chega a garrafa de vinho em 19 minutos na mesa. Fantástico para a logística do restaurante, que não gasta em estoque. Exato, é capital empatado. Físico. É capital empatado. No caso do Japão, espaço físico, né, que conta muito. Passando para a próxima etapa desse mercado. Só mais falando mais dois aspectos que devem ser explorados pelas lojas de vinho, obviamente, é o delivery direto via grupo de WhatsApp e vender no iFoods, né? A gente tem algumas lojas em Blumenau que você vai lá, do mesmo jeito que você está comprando comida, você não vai ter um cardápio de vinho no restaurante do iFood, você não tem tempo e você quer tomar um vinhozinho, você está no momento de celebração, esqueceu da data de aniversário do seu casamento, e descobriu a mulher acabou de chegar em casa e não tem nada. Daí você já liga para o iFood, não, você entra no iFood e vê a possibilidade de trazer vinho. Daí então a gente acabou explorando. E acessórios, né? Uma coisa importante, por exemplo, a gente tomou esse rótulo aqui, passa para mim, por favor. Assim, muitas vezes você vai lá no restaurante, você tomou, tava só nós dois, a gente comeu uma saladinha, não conseguiu consumir tudo o vinho. E daí o que você vai fazer? Você vai chegar, você vai pôr a rolha. Olhá-lo. Por que não vender uma rolha a vácuo? Né? Bombinha. Exato, vende a bombinhas, são coisinhas a mais. Se você abrir um espumante, você não conseguiu tomar o espumante inteiro. E daí tem aquelas tampas que você prende na boca do espumante. Rosqueia. Não, você prende, você pressiona e prende, porque a garrafa do espumante ela tem aquela parte da saliência maior, e daí você trava nessa saliência. Então é assim, você com acessórios, você consegue fazer com que rentabilizar, melhorar o seu faturamento e fazendo com que o seu negócio seja mais rentável. Então é super importante também a pessoa do negócio do vinho pensar nos acessórios e pensar nos acessórios premium. Não adianta vender o que o mercado vende. Então, sempre dá aquela diferenciada. Falando em diferenciada, vamos lembrar todo mundo de se inscrever no canal do nosso podcast, mandar esse vídeo para quem quer começar, quem está pensando em abrir um negócio ou, melhor ainda, complementar uma operação, complementar seu negócio com o mundo do vinho, com o business do vinho, né? Nós estamos em todas as plataformas, estamos no YouTube, Spotify, etc. Se inscreva no canal e compartilha com quem você acha que vai gostar desse assunto. Sim, só para finalizar aqui, Marcos, a gente tem também os influenciadores do mundo do vinho. São aquelas... Já falando das plataformas digitais, né? Sim, existe o Diego Bertolini, do Educavinhos. Ele é uma... Educavinhos é uma plataforma... Me fala mais sobre isso antes. O Educavinhos é uma empresa que se preocupa em formar o profissional do vinho, seja ele qual for. Então, ele começa como um consumidor e depois você acha que a plataforma consegue formar um profissional que está capacitado aí, dependendo para trabalhar no universo do vinho? Não, ele vai explorar meio o conteúdo desse podcast, ele vai explorar todos os aspectos do mundo do vinho, vai falar todos os tipos de negócio do mundo do vinho e
para a pessoa estudar, conhecer o mercado antes de fazer besteira. Perfeito. O bom negócio é aquele que dá certo. E às vezes o melhor negócio é não fazer negócio. Às vezes é não gastar essa grana. É não gastar essa grana. Então as pessoas elas têm que se capacitar. O Educavinhos ele faz esse serviço de capacitação para a pessoa conseguir enxergar o mercado, para a pessoa conseguir enxergar onde é que está a oferta e onde é que está a demanda, para a pessoa conhecer os diversos canais de venda dos produtos, para conseguir ter um faturamento melhor e conseguir ter lucro. Porque ele tem que ter lucro e tem que ter um horizonte para recuperar o capital que ele investiu, para ver se vale a pena mais você investir no negócio do vinho. A gente está hoje é 22 de junho de 2023. Ontem a reunião do Banco Central manteve a taxa de juros em 13,25 ou 13,50. Assim, você vai investir no negócio para ter mais do que a taxa de juros que o banco paga. O Banco Central paga aos bancos que eles te repassam. Então você tem que fazer uma atitude racional para ter uma taxa de retorno melhor do que os juros correntes do país. Então esse é o serviço, é o trabalho do Educavinhos. Ele vai profissionalizar, ele vai explicar, criar alternativas para você pensar e fazer o storytelling, contar histórias melhores para conseguir vender melhor e aumentar o faturamento. Então a gente pode considerar que o Diego Bertolini e Educavinhos é um dos influenciadores do mercado do vinho, assim como a gente tem também um outro profissional que é aquele jornalista do vinho, e daí vale a pena a gente fazer um alerta dos jornalistas do vinho. O jornalista do vinho ele já tem aquela renda mensal básica que é do veículo de imprensa. Eu acho que não só no universo do vinho, mas no universo como um todo, é separar o que é verdade da publicação paga, seria isso? Sim, porque o jornalista do vinho ele cria uma relevância, ele cria uma autoridade ao longo de anos para falar sobre um produto específico. Mas em determinado momento ele acaba sendo cooptado por alguma importadora e ele acaba direcionando a crítica dele a um determinado vértice do mercado. E isso acaba o comprometendo. Tem jornalista que, por exemplo, se você de uma importadora mandar um rótulo para ele não vai falar. Porque não está sendo pago. Exato, e porque às vezes ele tem contrato, porque eles acabam sendo muito relevantes nas redes sociais. Tem jornalista do Mundo Vinho com mais de 13 mil seguidores, 50 mil seguidores. Ali nós temos um caso de um cara que começou com isso, que na verdade não é um jornalista, é um escritor, né? Que é o Robert Parker, né? Sim. Que começou a desmitificar isso na década, se não me engano, década de 80, 90. E conseguiu desmistificar muita coisa no universo do vinho mundial, né? Sim. Onde você quebrou a velho mundo, novo mundo, e ele veio com a tabela dele de pontuação, né? Sim. Sim. Então... E depois vieram várias outras tabelas de pontuação que são muito objeto de crítica. Chefe, eu acho que o conteúdo que a gente tinha para explorar era isso. Mas falando aqui, vamos falar até de você. Onde você começou teu mercado comercial do vinho? Você foi estudar em algum lugar, alguma entidade? Tem aqui no Brasil? Ela é feita fisicamente? Ela é feita virtualmente? Fala um pouquinho só desse mercado, desse caminho. Sim, existe muito bem, chefe. Tem o profissional que é o sommelier, que é aquele que trabalha nas adegas. Como se forma um sommelier? O sommelier tem duas vertentes que você pode adotar. Ou você pode, certificadoras, né? Ou você tem a ABS, a Associação Brasileira do Sommelier, que a gente falou no episódio anterior, começou em São Paulo, e eles acabaram transformando numa franquia a ABS. Então, você tem as estaduais, eles cobram uma taxinha do estadual e cada ABS dá um curso diferente de formação de sommelier, que dá o mesmo certificado. E eles cobram preços diferentes. Por exemplo, se você fazer o curso de sommelier no Recife, é mais barato e mais rápido do que você fazer o mesmo curso, a mesma certificação em São Paulo. Ou seja, padrão zero. É simplesmente explorar a propensão a gasto do certificado da determinada... Onde você indicaria, agora uma dica sua, onde você indicaria para uma pessoa que gosta de vinho, já sabe beber, já sabe diferenciar, mas eu quero ter agora um pouco mais de estrutura no meu currículo? Existe uma outra certificadora que é mundial, que chama WineSet, que é o Wine Spirits Education Trust.
ela está presente em 70 países. Inclusive aqui no Brasil. Inclusive no Brasil, ela é sediada em Londres. No Brasil, a certificadora dela é a Inocultura, no qual eu fiz os meus cursos. Ela tem em diversos estados atuação e dá cursos presenciais em diversos estados. E ela não é só um curso teórico, ela é um curso também de degustação. Para você ter uma ideia, eu já fiz 3 estágios, o 1, 2 e o 3. O 1 eu fiz em Florianópolis, você tem um estudo prévio, daí você tem um dia inteiro em Florianópolis e daí com degustação. Então ele é uma formação, vamos falar, mista. Ele é uma formação online mista. E depois tem a parte presencial. Sim, eu fiz o curso 2 em Curitiba, foi uma semana inteira em Curitiba, e o 3 em Bento Gonçalves, que é uma semana inteira degustando, e tem aulas online. Fala um pouco mais da plataforma e, se lembrar de cabeça, cita onde a pessoa pode procurar isso. É enocultura.com.br. Enocultura.com.br. Exato, é super respeitado, tem pouquíssimas pessoas que têm o W73 no Brasil. O diploma ON7, que é um patamar superior, não passa de 30, 40 pessoas. E é um doutorado, um pós-doutorado. São 2 anos de estudos. Um pós-doutorado no mundo do vinho. É muito intenso e muito exigente. Mas na verdade, com o W73 você consegue ser sommelier em qualquer grande restaurante ou hotel no mundo já. Não precisa do diploma. O diploma já é uma coisa, é professor para sommelier de um patamar bem elevado. Mas até como o W73 você pode ser professor. Não tem muito... já é muito conhecimento do W73. Legal. Então vamos encerrar esse episódio de hoje. Lembrando, curtam nas nossas redes sociais. Meu arroba é @chefnicolete. Seu arroba? Gabriel, o meu Instagram é gabriel.mozacrystal. E siga a gente nas redes sociais. Siga no YouTube. No Mundo do Vinho. No Mundo do Vinho. Compartilhem para quem você acha que está começando, acha que deve começar nesse business do vinho, que tem mercado para trabalhar, né? Sim. Mesmo o mercado cresceu nos últimos 10 anos, mas eu tô para te dizer, se a economia, de repente, não se manter tão estagnada e aquecer, vamos dobrar ele em 10 anos novamente? Sim, a expectativa é crescer razoavelmente ainda. A gente tem bastante para crescer mesmo nos estados da região sul e sudeste e centro-oeste. E formar cultura, formar profissionais, porque a gente precisa muito. As empresas precisam muito contar histórias melhores para vender melhores vinhos.